Ele era desses que cumprimentam sem olhar nos olhos. Um bom dia seco, um aceno mecânico. E talvez por isso ninguém tenha notado quando a varanda dele começou a se encher de coisas. Pequenas estátuas, gaiolas vazias, quadros encostados de cabeça para baixo. Era como se aquele espaço fosse montando uma cena, mas a gente não entendia qual. Só dava para sentir que algo ali não queria ser olhado de volta. A primeira vez que reparei foi por acaso. Um espelho de moldura antiga pendurado do lado de fora, apontado para a janela do prédio da frente. Sem sentido, mas era só o primeiro. Depois veio um brinquedo quebrado, depois uma boneca sem olhos, depois algo que parecia um lenço sujo de sangue seco. A gente comentou entre vizinhos, mas riu nervoso, como quem faz piada para não admitir o incômodo. Coisa de artista, alguém disse. Mas não havia arte naquilo. Só um silêncio que esvaziava o peito. Numa noite abafada, vi a luz acesa no quarto dele, a janela entreaberta, e lá dentro, ele arrumava os objetos como quem prepara um ritual. Um a um limpava, posicionava, olhava fixo. O tempo parava. Eu devia ter virado o rosto, mas fiquei, hipnotizado. Foi quando percebi que cada objeto tinha uma etiqueta, um nome e datas. Datas que batiam com desaparecimentos do bairro, gatos, depois cães, e por fim, a Ana, a menina do 302. Quando chamamos a polícia, não encontraram nada demais, apenas um homem excêntrico, com mania de colecionar lixo sentimental, sem provas, sem motivo para continuar a investigação. Mas os objetos sumiram, e ele começou a sorrir. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, só quando alguém passava e fingia não ver sua varanda vazia. Como se soubesse que agora ninguém mais ousaria olhar por muito tempo. A partir dali, cada sacola no corredor parecia conter algo mais. Cada batida leve à noite poderia ser ele testando portas. E o mais estranho é que outros moradores começaram a imitar o hábito. Uma gaiola aqui, uma boneca ali, como se o ritual dele estivesse se espalhando, como uma doença que não dá febre, só vazio. A Ana nunca voltou, mas às vezes o espelho antigo ainda reflete alguém parado atrás de quem passa, e ele está sempre sorrindo. Depois de um tempo comecei a fotografar a varanda dele, não por coragem, mas porque algo em mim queria capturar aquele padrão, entender se era só loucura da minha cabeça. E foi numa dessas fotos, ampliando no escuro do quarto, que percebi, atrás de um dos quadros, havia olhos, não pintados, reais. A imagem borrada mostrava algo que se escondia ali, algo que observava de volta. Desde então, parei de tirar fotos e passei a dormir com as luzes acesas. Um dos vizinhos, o seu Walter, aposentado e curioso, decidiu confrontá-lo. Tocou a campainha, fez perguntas simples. Voltou branco. Disse que o apartamento tinha cheiro de hospital velho, mas não viu nada fora do lugar. Só um detalhe que o deixou mal. Ao sair, o homem segurou seu ombro e sussurrou: "Você também coleciona, não é?" Walter começou a queimar papéis e objetos antigos no dia seguinte e sumiu uma semana depois. Disseram que foi morar com a filha em outro estado, mas a filha jurou nunca ter falado com ele. Aos poucos, a sensação de normalidade foi se despedaçando. Gente que evitava passar pelo corredor dele. Crianças que choravam sem motivo ao brincar no pátio. Uma senhora que dizia ouvir alguém batendo nas paredes às 3, sempre do lado onde ficava o quarto do colecionador. Quando fomos conferir, a parede estava intacta, mas havia arranhões por dentro do armário, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado sair. O mais assustador foi quando a síndica decidiu retirar os objetos que ele acumulava no hall comum. Alegou normas do condomínio. No dia seguinte, a porta dela estava aberta e a sala completamente revirada. Nenhum objeto roubado, só os mesmos itens recolhidos, meticulosamente espalhados no chão, formando um círculo ao redor do sofá. A polícia veio, e mais uma vez nada foi feito. Sem sinais de invasão, disseram. Talvez seja coisa de adolescente, mas não havia adolescente no prédio, e ela se mudou no mesmo mês. Agora, os corredores estão sempre quietos. As luzes piscam com mais frequência.
e ele continua lá, cumprimentando como sempre, sem nunca olhar nos olhos. Só que agora, algumas pessoas começaram a responder, a dar bom dia de volta com um sorriso parecido com o dele. Pequeno, frio, como se já estivessem do mesmo lado da varanda. A coleção dele cresceu, só que agora não está mais exposta. Está entre nós, e ninguém mais ousa perguntar. Alguns moradores começaram a relatar sonhos estranhos. Sempre o mesmo cenário: um quarto escuro, uma prateleira com bonecos de pano e um espelho virado para a parede. No sonho, eles se viam entrando no próprio apartamento, mas do lado de fora da janela, como se fossem parte de uma coleção que ainda não havia sido organizada. Um morador tentou gravar seus próprios pesadelos com uma câmera noturna. O que encontrou foi pior. Ele dormia de olhos abertos. Teve uma noite em que o interfone tocou às 2h17. Não era a portaria. Era o apartamento do colecionador. Ele não falou nada. Só ficou com a linha aberta por alguns segundos, até que um som de objetos sendo arrastados tomou o fone. Quem atendeu jurou ter ouvido seu próprio nome sussurrado antes da ligação cair. No dia seguinte, a porta dele estava entreaberta, mas ninguém teve coragem de entrar. A polícia, mais uma vez, arquivou o chamado. O zelador do prédio, um homem cético e calado, decidiu então instalar câmeras nos corredores. Não pediu autorização. Só fez. Mas os arquivos sumiam sempre depois da terceira madrugada. Ele chegou a dormir no escritório, tentando pegar o momento do apagão. E pegou. O último vídeo mostrava o corredor vazio. Depois um vulto, como se alguém coberto por um tecido grosso passasse flutuando. Ao fundo, um sussurro. Mais um. Foi aí que entendemos. Não se tratava de objetos. A coleção dele era outra. Era de presenças, de vazios, de ecos. Cada pessoa que sumia, cada comportamento que mudava, era como um novo item adicionado, não ao apartamento, mas ao ambiente, ao prédio inteiro. Ele não precisava mais mostrar sua coleção. A própria existência dele a expandia, como um fungo invisível que crescia por entre as frestas da parede, do elevador, das portas mal trancadas. Hoje, tem gente nova morando por aqui. Alugam os apartamentos vagos por preços bem abaixo do mercado. Gente que chega com pressa sem saber da história e que começa a se comportar diferente em pouco tempo. Uma moça do 401 começou a pintar quadros virados ao contrário. Um rapaz do 305 passou a guardar espelhos dentro do forno. E eu ainda estou aqui, observando, fingindo que não vejo, mas sabendo que talvez eu já tenha sido colocado na estante. Com o tempo aprendi a andar pelo prédio como se ele fosse outro ser vivo. Evito certos degraus, nunca olho pelo olho mágico, e se o interfone toca de madrugada, deixo tocar. Não é covardia, é sobrevivência. O prédio exige silêncio, e silêncio é uma forma de respeito. Os que insistem em confrontar, somem. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se algo dentro deles fosse esvaziado e substituído por uma calma errada. Essas pessoas continuam indo ao mercado, cumprimentando o porteiro, rindo de piadas em grupo. Mas quem convive de perto nota. Os olhos não acompanham o sorriso. As palavras têm peso ensaiado, e de algum modo, os objetos que elas carregam começam a se repetir. Todos com um passado, todos encontrados, nunca comprados. É como se a coleção tivesse transbordado do apartamento e agora precisasse de novos curadores. Às vezes, eu tento lembrar como era antes de saber, antes de notar. Mas mesmo essa lembrança parece adulterada. O prédio, o corredor, a porta dele, sempre estiveram lá do mesmo jeito. Só que agora há algo no ar. Um cheiro leve de madeira velha molhada, como se o tempo tivesse ficado preso nas paredes. E no fundo, o medo maior não é o que ele guarda, é o que ele já deixou sair. Uma última coisa me atormenta. Recentemente sonhei que eu também estava organizando objetos, nomes, datas, etiquetas. Mas não via meu rosto no espelho, e ao acordar, havia um papel embaixo da minha porta, sem nada escrito, só uma moldura desenhada, esperando ser preenchida. Desde então mantenho todas as luzes acesas.
Mas a escuridão não parece mais estar lá fora. Dizem que loucura é perder o contato com a realidade, mas e quando a realidade muda e você é o único que lembra de como era antes? O colecionador segue lá, imóvel, vizinho exemplar, e aos poucos outros andares vão ficando como o dele, silenciosos, arrumados, vigiando. Porque talvez ele nunca quisesse guardar coisas, talvez ele sempre tenha colecionado pessoas. Eu morava na casa da frente, separada da dele por um muro baixo e uma cerca viva que nunca crescia direito. Era um bairro velho, onde todo mundo fingia se conhecer. O vizinho da casa 28 era o tipo de homem que nunca pedia açúcar, mas sabia a marca do café de cada um da rua. Ele observava, sempre do mesmo ponto, a janela da sala com a cortina torta. Ninguém sabia seu nome. Só que morava sozinho há muito tempo demais. Começou com os pássaros, vários, todos mortos, aparecendo no quintal, sempre com algo estranho perto. Um pedaço de brinquedo, uma mecha de cabelo, uma moeda antiga. Achei que fosse criança aprontando, até ver que as moedas eram todas do mesmo ano. O ano em que minha irmã desapareceu. A polícia não ligou os pontos. Disseram que foi um roubo, uma fuga, um acidente. Mas eu comecei a olhar mais para o outro lado da rua. Certa noite, a luz do sótão da casa dele acendeu. Nunca tinha visto acesa. Era uma luz amarelada, fraca, pulsante. E por segundos, vi sombras se movendo. Só que não havia mais ninguém morando ali. Ele vivia sozinho. Mas as sombras se repetiam como pessoas andando em círculo. No dia seguinte, jogou fora 3 sacos pretos enormes, cheios de papéis molhados e bonecos queimados. Tudo sem olhar para ninguém. Tentei falar com ele. Fui até a cerca, chamei, inventei uma desculpa qualquer. Ele saiu, calmamente, e me entregou uma caixa pequena, sem tampa. Dentro havia uma boneca que minha irmã tinha quando criança. Eu travei. Ele só sorriu, daquele jeito sem dentes, com os olhos meio úmidos. Algumas coisas voltam, outras não querem ser encontradas. E voltou para dentro, sem trancar o portão. Naquela noite, ouvi um som que não vinha da rua. Vinha do meu porão. Algo sendo arrastado, depois silêncio. Quando fui ver, encontrei outra caixa, igual a que ele me deu, só que vazia. E com meu nome escrito no fundo. Desde então, tranco todas as portas, mas acordo com elas abertas. E a cada manhã, a cerca viva parece mais baixa, como se alguém estivesse preparando o caminho. Depois da caixa com meu nome, passei a ouvir passos no telhado, leves e espaçados, como se alguém andasse medindo o peso do silêncio. Olhei pela janela certa vez e juro que vi o contorno dele, mas menor. Como se fosse ele, mas encolhido, deformado. Um reflexo de algo que tentou imitar e falhou. Era madrugada, não havia vento, e ainda assim as árvores balançavam como se rissem de mim. Minhas plantas começaram a morrer. Não secavam, apodreciam por dentro. E quando as arrancava, havia sempre algo enterrado por baixo. Um botão de roupa, um pedaço de jornal, uma etiqueta com números. Comecei a guardar tudo numa gaveta, sem saber por quê. Só parecia errado jogar fora. E a cada novo achado, a casa dele parecia mais próxima. A cerca viva agora não passava do joelho. Uma noite recebi um envelope pela porta, sem remetente, sem selo. Dentro, uma fotografia antiga da minha família sentados à mesa do jantar. Eu não lembrava daquela noite, mas ao fundo, pela janela, a casa do vizinho estava lá, e alguém observava. Um vulto idêntico ao que vi no telhado. Liguei para minha mãe, ela não quis falar, só chorou e desligou. Desde então ela não atende mais minhas ligações. Decidi ir até a casa dele, gravar, denunciar. Me preparei por dias, mas quando cruzei o portão, não havia nada além de um jardim impecável. Nenhum sinal de descuido. Flores que não existiam antes, crescendo em círculos perfeitos. A porta estava aberta. Entrei. E tudo parecia familiar. Um quadro meu na parede, um livro meu sobre a mesa. Era como se ele colecionasse não só objetos, mas versões de mim. No segundo andar, o sótão. Tranquei a respiração,
Subi os degraus um a um, mas antes que pudesse abrir a porta, ouvi alguém dizer meu nome atrás de mim. A voz era minha, só que arrastada, sem força, como se fosse gravada de uma lembrança esquecida. Quando me virei, o corredor estava vazio, e a porta do sótão, aberta por dentro. O sótão era menor do que parecia por fora. As paredes forradas de jornais antigos, todos da mesma data, o dia em que minha irmã sumiu. Em cima de uma mesa, um gravador de fita cassete ainda ligado, girando sem parar. Apertei o stop com a mão trêmula. Rebobinei. A fita continha apenas uma coisa, minha voz de criança chamando por socorro. Eu não lembrava de ter gravado aquilo, mas era minha voz, chorando, suplicando. E ao fundo, passos. Comecei a notar quadros nas paredes. Não eram pinturas. Eram janelas vedadas com vidro, como vitrines de museu. E dentro, objetos pessoais dispostos com precisão doentia. Uma meia rasgada, um brinco, uma escova de dentes. Todos com etiquetas, algumas com datas, outras com descrições do tipo última vez usada. Uma delas dizia, lembrança antes do esquecimento. E o item dentro era uma mecha de cabelo loiro, da minha irmã. No canto do sótão, havia uma cadeira virada para um espelho. Sentei, sem saber por quê. Era como se algo me guiasse. Olhei, e o reflexo não me devolveu o olhar. Ficou parado, sorrindo, com os olhos completamente pretos. Quando levantei, o espelho começou a embaçar sozinho, e uma palavra se formou no vidro. Pronto. Era como se eu tivesse passado por algum tipo de iniciação que nem sabia estar acontecendo. Desci correndo. O andar de baixo estava diferente. Os móveis tinham trocado de lugar. Havia molduras vazias pelas paredes, como se esperassem por novas peças. Na porta, uma caixa, igual à primeira. Só que dentro havia uma fotografia recente. Eu mesmo, parado na frente da casa olhando para a janela. Uma foto que ninguém mais poderia ter tirado. A casa já não era dele, era minha. Ou pior, eu fazia parte dela agora. Desde então, toda noite eu acordo às 3h. O espelho do meu quarto sempre embaçado, a caixa em cima da mesa, e uma vez por semana, mais um objeto aparece nela. Sempre algo meu, sempre algo íntimo, como se alguém estivesse me desmontando aos poucos, guardando partes, organizando. E o pior de tudo é que comecei a achar isso normal. Na última madrugada, ouvi batidas dentro das paredes. Não vinham do lado de fora. Era como se algo, ou alguém, se movesse por dentro da estrutura. Quando encostei o ouvido na parede do corredor, senti uma vibração. Pulsava, como um coração lento. Do outro lado, uma voz sussurrou meu nome. Não gritou, não pediu ajuda, só disse, você esqueceu de fechar a gaveta. E então, silêncio absoluto. No dia seguinte, fui ao banheiro e a escova de dentes estava diferente. Igual a que vi no sótão. Mesmo desgaste, mesmo tom. Quando abri a gaveta do armário, tudo ali era mais antigo, mais gasto. Como se alguém tivesse trocado os objetos durante a noite. Ou como se o tempo dentro daquela casa estivesse em outro ritmo. Me olhei no espelho. Havia algo estranho no meu olhar. Uma calma que não combinava com o pânico que sentia por dentro. Comecei a escrever tudo, registrar cada detalhe, cada mudança. Mas a cada vez que lia o que escrevi no dia anterior, o texto estava diferente, como se alguém o tivesse reescrito em meu lugar. Algumas páginas terminavam com frases que eu nunca escreveria. A coleção precisa crescer. O esquecimento é uma forma de liberdade. Ele só guarda o que o mundo desperdiça. E em todas, minha assinatura. Certa noite recebi uma visita. Uma mulher perdida, dizendo que sua irmã havia desaparecido anos atrás e que sonhou com essa casa. Me olhou com olhos aflitos, pedindo ajuda. E eu convidei ela para entrar. As palavras saíram antes do pensamento. Mostrei o sofá, ofereci café. Enquanto ela falava, eu observava seu colar. Antigo, delicado, com uma pedra azul. Pensei em como ele ficaria numa moldura de vidro. Agora estou no sótão, de novo, organizando. Meus dedos movem os objetos com uma precisão que não me pertence. Coloco etiquetas,
registro datas. Hoje encontrei uma nova moldura, vazia. Mas já sei o que vai nela, ainda não aconteceu. Mas vai, e quando acontecer, saberei exatamente onde encaixar. Porque agora, finalmente, entendi o que ele fazia. E porque ninguém conseguia impedir. Ontem a mulher voltou. Os olhos mais fundos, as mãos geladas. Disse que se lembrava de mim, mas não desse lugar. Falava como quem acorda no meio de um sonho que já foi pesadelo. Quis ir embora, mas não conseguiu. As pernas simplesmente não obedeciam. Então sentou no mesmo sofá onde outros já sentaram. E ficou, calada, olhando para a parede como se algo ali falasse em silêncio. Desci com ela no colo quando adormeceu. Cuidei para não fazer barulho. O porão estava mais limpo do que lembrava. Preparei a moldura, guardei o colar. Coloquei o nome, uma data qualquer. Não precisei forçar. O espaço pareceu aceitá-la como se já a esperasse há muito tempo. E no espelho ao lado, por um segundo vi meu reflexo sorrindo. Não de alegria, mas de aceitação. Passei a ouvir passos pela casa. Não os meus, mas de outros que moram comigo agora. Nunca aparecem, nunca batem portas. Apenas existem. E eu, cada vez mais calmo, deixo. Anoto, organizo, registro. A memória dos outros tornou-se meu ofício. Eles esquecem. Eu preservo. A ausência deles vira presença nas vitrines que preenchem a casa. Talvez o vizinho nunca tenha existido. Talvez ele tenha sido só o primeiro reflexo. Uma espécie de molde, um contágio. E agora sou eu quem observa da janela, com a cortina torta, medindo o silêncio entre os vizinhos que ainda não perceberam. Cada um deles guarda algo que será meu um dia. Um objeto, uma lembrança, uma parte que ninguém mais valoriza, porque o esquecimento é um tipo de morte. E eu coleciono o que o mundo descarta. Eles chamam de loucura, mas é só cuidado, só preservação, só continuidade. E quando alguém finalmente notar, já vai ser tarde demais. Vai estar sentado no sofá, com as mãos geladas, olhando para a parede. E a próxima moldura já vai estar esperando. Quando me mudei para o apartamento 403, tudo parecia em ordem. Preço bom, localização tranquila, prédio antigo, mas com charme. O corretor foi vago sobre os moradores, mas falou com entusiasmo forçado sobre o vizinho do lado, o senhor do 405, colecionador de antiguidades. No primeiro dia encontrei um bilhete sob minha porta. Se precisar de algo, estou aqui. Gosto de novos inícios. Não tinha assinatura, mas o papel cheirava a mofo e madeira velha. Comecei a notar que o apartamento tinha ruídos estranhos. Não canos, não vizinhos barulhentos. Era um som ritmado, como gavetas sendo abertas e fechadas. No mesmo horário, toda noite, 3h12. No início achei que fosse coincidência. Depois fui até a porta do 405. Encostei o ouvido. Ouvi minha própria voz, repetindo frases que eu disse dias antes, enquanto arrumava minhas coisas. Não bati. Não falei nada. Voltei para meu quarto e tentei esquecer. Alguns dias depois, ele me chamou para entrar. Foi educado, sereno, e havia algo em sua fala que fazia parecer que nos conhecíamos há muito tempo. O apartamento dele era um museu, mas não de objetos valiosos. Eram peças triviais, íntimas, organizadas com um cuidado que me causava náusea. Escovas de cabelo usadas, potes de remédio vazios, meias desfiadas, todos com etiquetas. São memórias esquecidas, disse ele, como se explicasse uma coleção de arte. Perguntei de quem eram as coisas. Ele sorriu com calma. De quem passou por aqui. De quem ainda vai passar. O mundo não cuida dessas coisas. Eu cuido. Algo naquela frase me deixou gelado. Era mais do que apego. Era devoção. E quando saí, notei que havia uma nova etiqueta na estante, ainda sem objeto. Apenas um espaço reservado com a descrição recém-chegado. Desde então, algo mudou em mim. Comecei a desconfiar dos meus próprios pertences. Itens desaparecem, voltam em lugares errados, com cheiro estranho. Encontrei minha escova de dentes na geladeira, meu relógio dentro do forno.
E uma noite, acordei com a sensação de que alguém mexia nos meus armários. Corri até lá. Nada. Mas no chão, havia uma etiqueta igual às dele, com a data do dia seguinte. No dia seguinte, não fui trabalhar. Fiquei em casa observando cada canto, esperando flagrar o momento em que as coisas se deslocavam. Mas nada aconteceu. Até o fim da tarde, quando notei que minha cortina estava mais curta. Alguém havia recortado a barra, e, no lugar onde costumo deixar as chaves, havia uma mecha do tecido, dobrada, etiquetada com meu nome. Fui até a porta dele. Bati. Ele abriu com a serenidade de sempre, como se já soubesse o motivo da visita. Tudo que é tocado vira memória, disse antes de fechar com suavidade. A paranoia tomou conta. Comecei a fotografar tudo no meu apartamento antes de dormir. Acordava e comparava cada detalhe. Pequenas alterações, um copo movido, um livro trocado de lado, a luz do corredor acesa sem motivo. Em uma das fotos, notei algo a mais. Um reflexo na janela. Era meu rosto. Mas diferente. Olhava fixo para mim. Não era só reflexo, era duplicação. E parecia mais confortável naquele ambiente do que eu. Resolvi chamar uma amiga para passar uns dias. Achei que a presença de outra pessoa traria lucidez. Mas no segundo dia ela quis ir embora. Disse que o lugar a deixava inquieta, como se estivesse sendo vigiada o tempo todo. Antes de sair, perguntou se eu colecionava coisas antigas. Respondi que não. Ela mostrou uma caixa pequena que encontrou embaixo da cama, com uma pulseira dela, que ela jurava ter perdido há anos, quando era criança. Como isso veio parar aqui? Eu não soube responder. Desesperado, desci até o zelador. Contei tudo. Ele me ouviu em silêncio e depois disse apenas: "Você devia falar com o senhor do 405. Ele entende dessas coisas." Foi quando percebi, o zelador usava no pescoço um colar com uma etiqueta minúscula. Não era um crachá, era uma peça de coleção, com a mesma caligrafia do vizinho. E ali, pendurado no peito, estava escrito: Guardião. Voltei para meu apartamento, sentindo que não havia mais saída. Não do prédio, mas de mim. Comecei a revisar minha própria história. Objetos que achava perdidos, pessoas que passaram por minha vida e sumiram, sensações antigas de estar fora do lugar. Tudo fazia sentido demais, como se já estivesse escrito, como se eu fosse, desde o início, parte da coleção dele. Acordei certa noite com o som da minha própria voz vinda da sala. Não era sonho. Fui até lá devagar e vi o gravador de voz do meu celular ligado, reproduzindo uma conversa que nunca tive. Eu falava sobre catálogos, sobre preservar a essência das pessoas antes que o mundo as apague. Não lembrava de ter dito aquilo, mas a voz era minha, com a mesma entonação que uso quando falo sério demais. Desliguei, e o aparelho desligou sozinho, como se alguém do outro lado tivesse encerrado a ligação. Os dias passaram como se fossem repetições. Comecei a me perder no tempo. Chegava em casa e os relógios estavam todos zerados. O chuveiro ligava sozinho às 3h12, a mesma hora em que o barulho de gavetas começava no 405. Cheguei a desligar o disjuntor. No dia seguinte, havia uma vela acesa no meio da sala. Embaixo dela, um papel com uma única frase: "Você está quase pronto." Percebi que não sonhava mais. Ou talvez estivesse preso em um sonho constante. Vultos passavam pelo canto do olho. Vozes baixas repetiam meu nome. Não gritavam, não suplicavam. Só confirmavam que eu estava sendo notado. E aos poucos comecei a ceder, a aceitar. Organizei meus livros por ordem de leitura emocional. Coloquei etiquetas nos talheres. Separei roupas por cheiro. Era como se a casa exigisse isso de mim. Como se, ao resistir, eu atrasasse algo inevitável. Uma noite a porta do 405 estava escancarada. Nenhum som, nenhuma luz. Atravessei. O corredor interno parecia mais longo. As paredes cobertas por molduras vazias. Ao fundo, um espelho imenso. E nele, eu... Mas não eu agora. Eu, mais velho, mais calmo. Segurando um objeto que ainda não possuo. Sorri. O reflexo sorriu de volta. E piscou.
Voltei para o meu apartamento e a janela estava lacrada por dentro, como se nunca tivesse existido. A planta da sala morreu em um dia, e uma nova etiqueta surgiu no batente da porta. Pronto para arquivamento. Eu ainda respiro, ainda escrevo, mas sinto que em breve serei apenas mais um item. E talvez no fundo era isso que eu sempre fui. O apartamento mudou de cheiro. Não era mais um espaço neutro. Tinha um aroma antigo, de papel envelhecido, de madeira úmida, de coisa que ficou tempo demais guardada. Cada canto emitia sons que não pareciam vir de canos ou vizinhos. Era como se o próprio ar estalasse, tentando se livrar de um peso invisível. E quando olhei para as prateleiras, percebi que agora estavam cheias de objetos meus, organizados com uma precisão que eu não lembrava de ter. Recebi um bilhete. Estava sob o prato do café, sem barulho de entrada. Última fase, fixação. O papel era idêntico ao primeiro que recebi, mas a caligrafia agora era minha, igualzinha. Sentei no chão e fiquei ali por horas esperando algum som. Nenhum. Só o tempo estalando, o corpo pesado, a certeza de que algo em mim já havia passado da porta sem que eu percebesse. Na madrugada seguinte, o telefone tocou. Um número antigo da minha infância. Atendi. Silêncio. E então, uma voz de criança perguntou: "É agora que eu volto?" Era a voz da minha irmã que morreu quando eu era pequeno. Ou desapareceu. Ou talvez tenha sido arquivada. A ligação caiu. E pela primeira vez em dias, chorei. Mas o choro não veio de dentro. Veio do espelho. Lá estava meu reflexo com olhos marejados, enquanto os meus permaneciam secos. Na manhã seguinte, não me reconheci no espelho, mas o reflexo sorriu com familiaridade. Atrás dele, a porta do 405 entreaberta, como um convite ou um retorno. Atravessei o corredor em silêncio, não bati. Entrei, e a casa estava vazia, mas não abandonada. Tudo em ordem, etiquetas novas, molduras ocupadas e uma cadeira no centro, voltada para o espelho. Sentei, naturalmente, como quem volta para o próprio lugar à mesa. E enquanto o reflexo se alinhava ao meu gesto, uma gaveta se abriu sozinha ao lado. Dentro, uma etiqueta branca, e nela, escrito: Curador Permanente. A tinta ainda úmida. A caligrafia já não era minha, era de alguém antes de mim. E alguém que talvez ainda esteja aqui, em silêncio, em forma de presença, em forma de ordem.